Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na série Fé. Eu quero continuar com a série falando para você sobre a fé para a salvação. Nos episódios anteriores, nós tivemos a abertura com toda a introdução, já um desenvolvimento com a pastora Janete. Na série passada eu falei sobre a fé natural. Se você não olhou, eu te convido a olhar. Seja inscrito no nosso canal Sara Araucária. Faça a sua inscrição, querido. Compartilhe com algum amigo. Deixa ali o seu like, é muito importante para nós. Vamos lá então? O que seria a fé para a salvação? Então, nós temos aí 4 níveis de fé que nós estamos estudando. Já estudamos a fé natural e hoje nós vamos para o segundo, que é fé para a salvação. E eu quero dizer para você que essa fé é muito importante, porque aqui começa o teu milagre, aqui começa a sua transformação de vida, o seu testemunho, aqui você começa a invadir o mundo espiritual. Por quê? Porque é nesta fé que você irá acreditar, você vai crer em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé para a salvação é a fé que nós temos em Cristo. E Cristo é a ponte. Cristo é o único caminho. Não há outro caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não. É um só. Amém, gente? Então eu quero compartilhar com você para nós começarmos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É a fé. E que é galardoador dos que o buscam. Sabe, eu gosto de trocar essa palavra antiga de galardoador, de galardão, para presenteador. Deus dá presentes para aquele que o buscam. Interessante, né? Começa a crer. Comece a acreditar. Essa é a fé para a salvação. E essa fé é o princípio de uma vida espiritual tremenda e que vai muito além dos teus dias nessa terra. É para a eternidade, queridos. É a fé para a salvação. A única condição prévia que Deus requer do homem é crer que Ele existe. Essa é a fé para a salvação. Você crê que Ele existe? Parabéns. Você já tem a fé. Agora a tua fé, essa fé para a salvação, olha aqui que Marcos capítulo 16, versículo 16 nos afirma. Diz assim: quem crer, fé, e for batizado, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Que coisa interessante, queridos. A fé não é somente uma confissão. Eu acredito. A fé, ela vai além de uma confissão a seu respeito, mas também demanda uma ação, um desejo de seguir a Cristo como seu Senhor. Esta é fé de atitude, é uma fé de salvação. Eu quero compartilhar um grande exemplo que está aqui no meu coração, que está em Atos. No capítulo 8, vai do 26 ao 39. E eu lerei alguns versículos desta passagem, que trata sobre Felipe e o eunuco. Felipe e o eunuco. Foi um grande encontro motivado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, mas que faz com que um homem que acreditava, ele tinha fé, mas ele foi conduzido através do Espírito Santo ao lado de um homem que foi usado e ousado, que foi Felipe, a crer e ser batizado. A fé para a salvação. Vamos lá? Atos capítulo 8, versículo 26, conta um pouquinho dessa história. Escute. Um anjo do Senhor disse a Filipe. O anjo do Senhor conversou com o homem de Deus. Vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza.
Agora, olha o versículo 29 ao 31 do mesmo capítulo 8. Olha o que diz. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se desta carruagem e acompanhe-a. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E olha a resposta do homem, gente. Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Que interessante. Agora olha do 32, leia comigo, do 32 ao 35. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele estava lendo sobre Cristo. Mas ele precisava ser conduzido, ele tinha fé. Mas a fé precisava ser transformada na fé para a salvação, selada. Já a gente chega lá. Olha o que fala, do versículo 32 ao 35. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Queridos, que interessante. Talvez você tenha uma fé, mas eu pergunto, e essa fé, ela já saiu do natural? Ela já entrou num segundo nível? A fé de salvação? Este homem tinha fé e ele estava inclusive lendo a palavra, lendo um livro de Deus. Mas ele tinha muitas dúvidas e ele queria conquistar uma fé diferenciada, a fé para a salvação. E olha o que ele diz aqui. Então, no final do versículo, diz assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Que coisa maravilhosa, queridos. Olha só, do 36 ao 39, para nós terminarmos a passagem de Atos. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o eunuco, agora esclarecido sobre a passagem das Escrituras, referia-se a Cristo Jesus. Agora esclarecido, motivado pelo Espírito Santo, ele transformou a fé natural em fé para a salvação. Não fique com dúvida, mas tem que ter atitude. Fé para a salvação tem que ter ação. Ação. E esse eunuco, mostrou muita ação. Ele acreditou e ele teve um posicionamento. Que coisa linda! Eu vou repetir do 36 ao 39. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui há água que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Queridos, que bênção! Esta é a fé que faz diferença. Eu espero que você adquira, ao ouvir este nível de fé, a fé da salvação, que realmente você não fique na dúvida, não fique como um eunuco. Dentro dele, todos nós, queridos, temos uma fé natural, já foi compartilhado no nível anterior. Mas para ser transformada na fé de salvação, você precisa acreditar no Filho de Deus. Você precisa entender. O eunuco entendeu e logo foi batizado. Quando viu a água, desceu da carruagem e falou: alguma coisa me impede de ser batizado? Que coisa linda, queridos, maravilhoso. Eu quero concluir esse nível de fé afirmando para você que fé para a salvação é seguir após Cristo, entender o seu chamado e também anunciar a outros. Isso é fé para a salvação. Quando eu recebo esta fé, eu tenho desejo ardente nos meus lábios de compartilhar com outro. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz assim: palavras do Senhor Jesus Cristo: e disse-lhes: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Quem tem a fé para a salvação é um pescador de homem. É aquele que tem desejo de fazer como Felipe fez. Foi levado para o Espírito Santo, com o Espírito Santo até aquele eunuco. Se você tem a fé para a salvação, Deus vai te levar, talvez no teu trabalho, na sociedade em geral, na sua escola, na faculdade, na sua universidade, talvez no seio da sua família, a abrir os lábios e declarar que Jesus é o Senhor da tua vida. Essa é uma das marcas de quem tem a fé para a salvação. A gente não guarda. Quem tem a fé para a salvação, saiu da fé natural, não guarda para si. Você tem o desejo de compartilhar. Olha só, queridos, fé para a salvação é seguir as palavras do Senhor Jesus. Eu li no versículo anterior, ser pescador de homens. Sabe o que fala em João, capítulo 10, versículo 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Ter a fé para a salvação não é ir na igreja quando tem um almoço, na Páscoa, no Natal. Essa é a fé natural. Quando eu tenho a fé para a salvação, eu tenho o desejo de estar semanalmente, 2 encontros com Deus, junto com aqueles que têm a mesma fé de salvação. Porque aí você aumenta mais a sua fé, você vai adquirindo mais conhecimento para o próximo nível, que é a fé de milagres, ok? Mas começa com a fé da salvação. Então, queridos, interessante, fé para a salvação é seguir as palavras do Senhor Jesus. E ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem escutado a voz de Deus? De repente você fala, pastor, eu tenho orado, eu tenho um diálogo com Deus. Eu tenho falado muito isso, mas diálogo não é monólogo. Às vezes nós falamos, mas não ouvimos. Você tem ouvido a voz de Deus? É exatamente isso que ele falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisamos ouvir a voz de Deus. Esta é a fé para a salvação que te conduz pelos melhores vales até chegar na montanha onde você fala ao Senhor, que você conversa com o Senhor. Fé para a salvação é para fazer a vontade do Mestre e não a sua própria vontade. O que você tem feito nesses dias? Você já saiu da fé natural? Quando temos a fé natural, nós fazemos só a nossa vontade. Nós temos os nossos desejos e cumprimos, fazemos, corremos atrás das nossas vontades, dos nossos desejos pessoais. Quando nós temos a fé para a salvação, nós temos, já falei aqui, o desejo de falar com alguém, de anunciar para alguém no ônibus, com alguém que nós não conhecemos, lá no trabalho, um colega novo que chegou. O Espírito Santo te leva, como levou Felipe, até o eunuco. Fé para a salvação é para fazer a vontade do Mestre, repito, e não a sua própria vontade. Está lá em Lucas, capítulo 9, do 23 ao 25, diz assim: e dizia a todos, Jesus, olha a palavra de Cristo, queridos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Não é um dia, eu já tomei, já tenho carregado um fardo pesado, para mim deu, aposentei. Não é isso que ele está falando. Ele fala, tome cada dia a sua cruz. Hoje você teve que carregar a sua cruz e amanhã terá a sua cruz e depois de amanhã também. E depois, siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, não carregar a cruz, perdê-la. Então, querido, agarra essa cruz, seja firme, que Deus vai te dar a vitória. Mas qualquer que por amor de mim, disse o Senhor Jesus, perder a sua vida aos olhos dos amigos e observadores, eu quero dizer uma coisa para você. Olha o que ele diz aqui. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Terá a vida abundante, de João 10:10. Oh, glória a Deus! Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Interessante. Lucas capítulo 9, do 23 ao 35. Fé para a salvação é para fazer a vontade do Mestre. Você precisa adquirir essa fé, uma fé de movimento, uma fé que ouve a voz de Deus, uma fé que é desejosa de estar junto com os outros crentes, juntos com os irmãos na igreja. Essa é a fé da salvação.
Fé para a salvação, eu já disse, é seguir a sua voz. Fé para a salvação é seguir como servo e ser honrado por Deus. Querido, se você seguir o Senhor Jesus, porque você decidiu, assim como aquele eunuco lá do capítulo que foi compartilhado de Atos, você será honrado por Deus. Eu estou terminando. Olha o que diz a palavra. Se alguém me serve, siga-me. E aí? Vamos abraçar a fé para a salvação? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Mas se alguém me servir, meu Pai honrará. O único lugar que ser servo é ser honrado é ser servo de Cristo. João capítulo 12, versículo 26. Vamos vencer neste mundo? Vamos ser servos do Senhor Jesus? Fé para a salvação, glória a Deus! E então seremos conhecidos como as primícias para Deus. Glória a Deus! É o último capítulo, Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, a saber, Jesus, o Senhor. Queridos, se você tem a fé da salvação, essa fé que tem esse movimento, para a casa de Deus, para honrar a Deus com os teus lábios, você será conhecido como primícia de Deus, sabe? É muito interessante. Sabe o que é primícia? É a primeira parte. É um povo diferenciado. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Adquira, viva essa fé para a salvação. Você vivendo essa fé, fé de evangelizar, fé de estar congregando semanalmente, buscando o seu lugar no corpo de Cristo, essa fé te posiciona, porque coloca os teus pés dentro da igreja, e quem tem os pés dentro da igreja está com o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Em João capítulo 15 ele fala, sem mim nada podeis fazer. Adquira essa fé de salvação e você vai romper, você vai vencer, você terá as providências de Deus para este ano, para a sua geração, para todos sempre. Eu te convido a ficar ligado no nosso canal, ficar ligado na série Fé, porque na próxima série, no próximo nível, nós estudaremos a fé de milagres. Mas começa com a fé de salvação, de atitude diante de Deus, você vai adquirir milagres e depois fé de promessas. Que Deus te abençoe, fique na paz, continue nos acompanhando.